Que o Senhor me conceda a graça para ministrar no tempo que eu tenho aquilo que Ele tem me dado. Amém? Amém. Deus maravilhoso. Eu ministrei hoje de manhã e eu comentei hoje de manhã que quem não tinha entendido, para que viesse no culto da noite. Tem alguém aqui que veio de manhã? Só o Cauê, a pastora, a Nina, que não entenderam. Eu estou brincando. Estou brincando. É por mim mesmo, não consigo mesmo ministrar. Amém? Mas eu creio que o Espírito Santo está sobre mim. E Ele vai fazer conhecida a você a palavra. Amém? Amém? O tema da minha mensagem é: a graça nos livra do poder do pecado. E o texto que nós vamos usar está lá em Romanos 6, versículo 14. Esse é um dos textos. Nós usaremos muitos textos. Eu quero que você preste muita atenção, que é revelador, como foi para a minha vida, será para a sua vida. Romanos 6, versículo 14. Amém? Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Vamos ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto é maravilhoso. E o que o apóstolo Paulo quer revelar para nós acerca dessa palavra, aliás, de Romanos capítulo 1 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai definir os conceitos de pecado e graça. Então você, na sua casa, depois tire um tempo e leia com calma, tranquilo, Romanos do capítulo 1 até o capítulo 8. E do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11, Paulo vai falar dos pecados que os homens cometeram e que são indesculpáveis diante de Deus por meio desses pecados. Do capítulo 5, versículo 11 especificamente, até o capítulo 8, Paulo vai tratar com a questão do pecado, o pecado que habita na carne do homem. E Romanos 6,14 diz que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo da antiga aliança. Agora o Senhor Jesus, por meio do seu sangue, nos introduziu a uma nova aliança, amém? E agora, segundo o autor, o pecado não tem mais domínio, porque nós não estamos mais debaixo da lei e debaixo da graça. O que nós podemos entender, queridos, é que quando vivemos pela lei, pelas obras da lei, tentando nos justificar diante de Deus pelo que fazemos, nós logo estamos debaixo do domínio do pecado. É isso que o texto está dizendo. Agora, quando nós recebemos a graça, entendemos a graça que é revelada em Cristo, amém? A graça é revelada em Cristo. Cristo é a graça, Cristo é a expressão da graça. A graça é Deus trabalhando em favor do homem. Aquilo que o homem não tem condições de fazer, Deus fez por meio de Cristo a nós. Vocês concordam comigo? Graça é favor imerecido, algo que é inalcançável ao homem, algo que o homem não tem capacidade de adquirir pelos seus esforços, por sua vontade, por suas próprias mãos. Por mais que o homem seja bom, tenha conduta moral, a Bíblia diz em Romanos 3, 10, 11 e 12, está escrito assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É o que a Bíblia diz. O homem, por meio do seu esforço e da sua própria obra, ele é incapaz de se justificar e de ter o direito de pedir ou conquistar algo da parte de Deus. Vocês concordam comigo? Sim ou não?
Tudo que nós conquistamos da parte de Deus agora, tudo que nós recebemos da parte de Deus agora, é por sua graça, pelo seu favor imerecido. Porque o homem não tinha capacidade nem condições de cumprir a justiça de Deus, porque o homem estava sob o domínio do pecado. E por estar debaixo do domínio do pecado, todos pecaram, segundo a Bíblia. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos um conceito de graça que de repente é diferente do que você ouviu por aí, eu tenho ouvido. Então graça não é, querido, poder ter liberdade para fazer o que quiser. Graça não é pecar e não ser condenado por isso, porque Jesus morreu numa cruz para nos justificar de todos os nossos pecados, amém? Jesus não nos condena mais pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço no nosso lugar e nos deu a salvação pela sua graça. Mas graça não é poder pecar e não ser condenado por isso. Isso é verdade? Jesus morreu por nós? Sim. Jesus já nos perdoou de todos os pecados? Sim, é verdade tudo isso. Mas graça não é só isso. Graça é a capacidade e o poder que nos liberta de sermos escravos do pecado e podermos andar em Cristo, em novidade de vida, no Espírito. Isso é graça. Graça não é, queridos, ausência de lutas ou tribulações, e muito menos ausência de trabalho. Por quê? A pessoa que mais ministrou sobre graça foi o apóstolo Paulo, um homem que vivia debaixo da lei, porque ele mesmo disse que quanto à lei ele era fariseu. A palavra fariseu quer dizer zeloso, irrepreensível. Ele era um homem que cumpria a lei nos seus mínimos detalhes. Quer dizer, não cumpria, porque homem algum conseguiria cumprir a lei, mas ele tentava no seu próprio esforço viver a lei. Ele era irrepreensível. Quando ele entendeu a graça, ele entendeu que o Senhor Jesus nos libertou da maldição da lei, porque a lei trouxe maldição ao homem, porque através da lei o homem conheceu o pecado, e através do conhecimento do pecado nós somos condenados, porque o pecado se é pecado por causa da lei, porque se não existe lei, não existe pecado. Nós vamos ler os textos, eu vou provar para vocês. Mas o apóstolo Paulo, o que mais pregou a graça, logo nós imaginamos que ele vivia a graça, sim ou não? E aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê o tanto que ele sofreu, que ele padeceu por causa do Evangelho: fome, nudez, espada, naufrágio, açoite, tudo por causa do Evangelho. Então graça, querido, não é ausência de lutas, não é ausência de tribulações. Jesus é a expressão da graça e Ele é a própria graça, amém? Olha o que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo, num sistema corrompido, o pecado ainda está no mundo, o pecado ainda habita na nossa carne e nos leva a fazer o que não queremos, o que não é certo. Então por meio disso nós sofremos. Vocês concordam? Vocês estão com uma cara assustada? Estão entendendo? Diga amém, estão entendendo? Participe, querido, participe. Então a graça, querido, não é ausência de luta e nem tribulação, e muito menos ausência de trabalho. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios mesmo. Ele vai dizer: porque 1 Coríntios 15, perdão, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, pelo quê? Pela graça. Você é filho pela graça. Você é justificado pela graça, por meio da fé. Você é cristão pela graça. Eu recebi esse ministério pela graça. Eu estou aqui ministrando pela graça. Nós fazemos o que fazemos pela graça. Essa igreja está de pé por causa da graça. Querido, porque se fosse por causa de mim,
eu tenho certeza que nem minha esposa estaria aqui, porque não tem capacidade. Mas é pela graça. O próprio apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus sou o que? Ele está dizendo: olha, eu não sou digno de ser apóstolo, mas pela graça eu sou o que sou, porque a graça me fez apóstolo, a graça me fez pregador dos gentios, a graça me fez um evangelista, a graça me fez um pastor, a graça me fez um discípulo, a graça me mantém de pé. Estão entendendo? E ele continua: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Logo entendemos que a graça, para que ela não se torne vã, ela vai produzir frutos. Sim ou não? E o que ela produziu na vida de Paulo? Trabalho, se dispor para o reino, se entregar por amor a Cristo, fazer a vontade de Deus, independente da circunstância. Querido, teve um momento que a Bíblia diz que ele estava no barco e veio uma tempestade, e o barco se quebrou inteiro. E o apóstolo Paulo disse que naquele momento até da vida ele se desesperou, ou seja, perdeu a esperança da vida. Eu vou morrer agora, é a vontade de Deus, eu vou morrer, aleluia, eu vou para a glória. Deus falando: não, eu dei essa tempestade para te levar para a ilha, eu quero que você pregue naquela ilha lá. Deus usa essas circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Você crê nisso? Tudo que está acontecendo na sua vida é para um propósito, não é coincidência, é propósito de Deus. No momento que você creu, por intermédio do Espírito Santo, que revelou a você o amor de Cristo, a cruz, a salvação, o Evangelho, e você creu, esse momento agora você passou a ser de Cristo. Glória a Deus por isso. Ser de Cristo é bom, querido, não é ruim não, é bom. E agora, tudo que acontece na sua vida é o agir de Deus, para nos aperfeiçoar, para nos moldar segundo a sua vontade, para nos fazer desfrutar do seu favor, da sua vida abundante. Então a graça não é ausência de trabalho. E a graça de Deus, querido, ela está aqui para lidar com os delitos do homem. Deus está concedendo graça a nós porque o homem pecou. Se o homem não pecasse, havia necessidade de graça? Havia necessidade de Cristo ter morrido se o homem não tivesse necessidade de um Salvador? Se o homem não tivesse pecado, havia necessidade de alguém pagar pelo pecado e conceder graça? Não haveria. Então a graça, querido, ela está aqui por causa que o homem pecou, porque pecamos necessitamos de graça. Então outra coisa importante: o pecado não anula a graça. Aliás, a graça só está presente por causa do pecado. Então eu e você, nós necessitamos de graça. Mas o contexto de Romanos é que a graça é o poder que nos livra e nos capacita de não andar debaixo do domínio do pecado. E o pecado, segundo Romanos 6, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é os pecados que cometemos, porque os pecados que cometemos é só uma extensão daquilo que está em nós. O pecado, no contexto de Romanos 6, é a natureza pecaminosa, a força que nos leva a cometer pecados, a disposição que temos na nossa carne que nos leva, nos induz a praticar delitos, pecados contra Deus. Então, nós não só temos pecados, mas nós temos dentro de nós, na nossa carne, no nosso corpo, uma disposição a pecar. Você já pegou fazendo alguma coisa que você não quis fazer? Você já se pegou: não, eu não quero, eu sei que é errado, mas eu não consigo. Justamente isso, porque nós temos na nossa carne, atuando nos membros da nossa carne, uma disposição, uma força que nos leva a praticar o pecado. Estar debaixo da graça, querido, é não estar mais debaixo desse domínio. Então, estar debaixo da graça é andar no Espírito,
Porque aqueles que andam no Espírito não andam debaixo da lei do pecado, não andam em concupiscências da carne, nos desejos da carne. Então estar debaixo da graça é viver uma vida livre do pecado, porque a graça de Deus nos capacita e nos livra do poder do pecado, para que não andemos mais na prática do pecado. Amém? Isso é graça. Esse é o poder de Deus. Pastor, então quer dizer que se eu não ando no Espírito, eu não estou debaixo da graça? Você já está começando a entender. Então, se eu não estou andando no Espírito, não estou debaixo da graça, logo não tenho graça? Não, você tem, porque a graça não depende da sua obra nem do seu esforço, não depende dos seus pecados, do que você cometeu, não depende das suas boas realizações e nem depende das suas responsabilidades, daquilo que você vai fazer. A graça é uma obra exclusivamente de Deus em Cristo. Então, deixa de ser graça quando há ação do homem. Estão me entendendo? Vou explicar melhor. Agora na nova aliança, querido, nós não ofertamos mais para sermos abençoados. Quem está debaixo da graça, ele já é abençoado por meio do que Cristo fez. Ele oferta porque ele é abençoado. A lei nós fazíamos para ser ou para ter. Na graça, porque somos, fazemos. Amém? Na lei nós teremos que cumprir toda a justiça de Deus para sermos chamados de filhos de Deus. Na graça, na nova aliança, Cristo pagou em nosso lugar, e todo aquele que crê, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E agora, como um filho de Deus vive? Um filho de Deus vive de qualquer maneira? Não, um filho de Deus manifesta a característica do Pai. Entendeu? Isso é graça. Então estar debaixo da graça, querido, é viver uma vida livre, no Espírito, tendo a vontade de Deus cumprida, sendo feita, andando na vontade de Deus. Isso é estar debaixo da graça. Querido, Deus ama a todos e usa de misericórdia para com todos, mas não são todos que estão debaixo da graça. Por quê? Porque existem muitos que estão ainda debaixo da lei, mesmo Cristo tendo vindo para morrer, para nos libertar da lei. Muitos estão vivendo debaixo da lei, tentando se justificar pelos seus atos, tentando conquistar algo da parte de Deus pelo que faz. Querido, nós não temos condições e nem merecemos coisa alguma da parte de Deus pelo que fazemos, porque a Bíblia diz que as nossas obras são más, e há uma disposição em nós que nos leva à prática do pecado. Eu citei um exemplo aqui hoje de manhã, eu vou citar para vocês, para que vocês possam entender. De manhã eu citei que, vamos supor que eu tenha uma tendência de pedir dinheiro emprestado. Eu peço dinheiro emprestado para todo mundo, vivo em dívida e precisando de dinheiro, sempre estou pedindo dinheiro emprestado. E toda vez que eu peço dinheiro emprestado, não tenho como pagar, logo meu pai, ou a mãe, ou meu irmão, ou alguém da minha família, ou até mesmo alguém, um amigo, vem e paga a minha dívida. Tem misericórdia de mim e usa para comigo de graça e paga a minha dívida. E aí eu continuo pedindo emprestado, e toda vez que eu peço emprestado, não tenho condições de pagar, alguém vem e paga. Olha a mente. Eu posso pedir emprestado, porque toda vez que eu peço emprestado, vem alguém e paga. Entendeu? Quando nós pensamos que graça, que Jesus nos perdoou de todos os pecados que nós cometemos antes, cometemos agora e vamos cometer, logo nós pensamos, eu posso pecar porque Jesus já perdoou. E aí você continua na prática do pecado. Mas Jesus não só perdoou os nossos pecados, Jesus veio nos libertar até da disposição de pecar. Então Jesus veio tratar com o problema, não de pedir emprestado e ele pagar, mas com a disposição e a tendência que eu tenho de pedir emprestado. Se esse problema não for resolvido em mim, mesmo que eu tenha todas as dívidas quitadas, e entenda que foi pela graça, não foi pelo que eu fiz, mas foi pela graça, a disposição em mim, a força que está em mim,
eu vou pedir emprestado novamente, porque eu tenho algo dentro de mim que está me levando a cometer novamente o mesmo erro. Estão me entendendo? Isso é o pecado, é algo interior. Agora, nós não temos problema com o pecado. Por quê? Porque ainda quando o pecado está em nós e nos induz, ele não nos acusa. Só somos acusados na consciência quando praticamos o pecado, quando cometemos o pecado. Então Jesus, ele veio não só resolver o nosso problema dos pecados, que ele já nos perdoou de todos os pecados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele já te perdoou, querido. A Bíblia diz para que nós nos acheguemos a Ele, ao trono da graça, com ousadia e com intrepidez, pelo novo e vivo caminho aberto pelo teu sangue, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Porque sabe qual é o problema de praticar os pecados? É a nossa consciência que nos acusa. E quem anda debaixo de acusação e condenação não consegue desfrutar da vida de Deus, não consegue desfrutar da graça. Por quê? Porque quando a nossa consciência nos acusa, logo nós tentamos fazer algo contrário ao que fizemos para tentar aliviar a nossa consciência. Estão entendendo? Então vamos supor que eu causei algum dano ao pai, fui desobediente a ele e entristeci ele, e ele ficou triste. Eu o amo, eu não quis fazer isso, mas eu fiz. A minha consciência me acusa, ok? Mesmo ele tendo dito que já me perdoou, a minha consciência continua. Pratiquei um erro, entristeci ele, e gera tristeza, porque o pecado, querido, gera morte e destruição. O salário do pecado é a morte. O pecado é maligno, gera morte e destruição. Então na minha consciência eu fico acusado. Olha o que eu tento fazer. Tento obedecer o máximo possível para aliviar a minha consciência do erro que cometi. Agora, com Deus isso não funciona, porque não vai adiantar você tentar praticar boas obras para aliviar a sua consciência. Nunca conseguiríamos alcançar a justiça de Deus e satisfazer a justiça de Deus. Nós sempre estamos em débito com Deus, se formos nos relacionar com Deus a partir do que fazemos. Agora, se nos relacionamos com Deus em Cristo, pelo que Cristo fez, nós podemos nos achegar a Ele. Estão entendendo? Ele nos aceita, porque pecado não é motivo para Deus não te aceitar. Ele te aceita por meio do que Cristo fez, não do que você faz. E Ele te dá todas as coisas pela graça, querido. Pecado não é motivo de não recebermos nada da parte de Deus. É só você ler a Bíblia, você percebe que as pessoas que mais receberam de Deus eram as que mais pecavam. Aquela mulher adúltera, pega no ato do adultério. Eu fico imaginando os caras, eu acho que eles armaram para aquela mulher, porque pegaram a mulher no ato. Você imagina isso, entrar na casa e estar no ato. Pegaram a mulher e trouxeram ela a Cristo. Olha, essa mulher foi pegar agora, no ato. Jesus condenou ela? Jesus acusou ela? Não, Jesus demonstrou a sua graça, o seu amor. E no momento que Ele demonstrou a graça, Ele falou: agora não peques mais, porque a graça te livra do poder do pecado. Agora você consegue não pecar mais, porque a minha graça está sobre ti. Estão entendendo? Estar debaixo da graça é não estar sob o domínio do pecado, porque a graça nos livra do domínio, do poder do pecado, e nos faz andar no Espírito. Olha o que diz em Romanos 8:2, se você quiser anotar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado,
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, desejam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, nem porém, onde nós estamos? 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Queridos, se nós estamos no Espírito, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Então, uma pessoa que está vivendo na carne, logo não está vivendo no Espírito, porque a carne é inimizade contra Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. A carne milita contra o Espírito, a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. Então os que estão na carne não estão no Espírito, porque eles estão vivendo, cogitando e satisfazendo os seus desejos carnais do velho homem, da velha natureza. E quem anda na carne, querido, não está debaixo da graça, mas está debaixo da lei, debaixo de condenação, porque o domínio da lei, o domínio do pecado se faz forte por causa da lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não sois debaixo da lei. Logo, os que estão debaixo da lei, o pecado os domina. Conseguem compreender? Nós precisamos deixar a lei. Nós fomos libertos da lei. O Senhor nos tirou da maldição da lei, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, mas muitos ainda estão vivendo debaixo da lei, tentando ser transformados, ser aperfeiçoados, ser justificados por suas obras, tentando obter de Deus a sua graça e o seu favor, tentando conquistar de Deus misericórdia, tentando conquistar de Deus graça. Nós não temos capacidade para conquistarmos de Deus coisa alguma. Agora, se entendemos que Cristo conquistou tudo por nós na cruz do Calvário, logo nós entramos no descanso e começamos a andar no Espírito. Por quê? Porque a graça é o poder que nos faz andar no Espírito. Amém? Pastor, como eu posso ver se uma pessoa está debaixo da graça ou debaixo da lei? É só olhar para os frutos da sua vida. Eu vou ler mais alguns textos para vocês. Romanos 6:20. Porque quando eres escravos do pecado, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado que vocês escolhiam? Qual é o resultado de quem está debaixo do pecado? Qual é o resultado? Que fruto colhe quem está vivendo na carne? O apóstolo Paulo vai dizer: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é... Querido, você tem colhido fruto de morte? A sua vida tem sido uma vida de altos e baixos. Ao invés de você colher as bênçãos do Senhor, que o Senhor Jesus conquistou para você, você tem colhido consequências de erro, morte, destruição, porque é isso que o pecado faz. É isso que o pecado gera. Você não tem conseguido andar na vontade de Deus, você não tem conseguido andar no Espírito, mas você, mesmo sabendo, se vê enredado pelo pecado e cometendo o mesmo erro, não conseguindo se envolver com a obra de Deus, porque nós já falamos aqui, pregamos sempre, a vontade de Deus não é que você simplesmente fique no banco e ouça o pastor falar, ou quem está aqui ministrando falar.
A vontade de Deus é que você se envolva, é que você se torne um líder, um ministro de Deus, alguém que vai ser um instrumento de Deus nessa terra, porque o Senhor Jesus escolheu compartilhar do seu poder conosco. Por isso que nós somos o seu corpo na terra. Jesus faz tudo na terra por meio do seu corpo, que é a igreja. Ele escolheu fazer isso. E nós somos membros do corpo de Cristo. Logo, o Senhor conta conosco para a sua obra, para a realização da sua obra, para a pregação do Evangelho. O que é o Evangelho, querido? É o poder de Deus para a salvação do homem. Você conhece algum perdido que necessita de salvação? Quantos conhecem? Levanta a mão. Deus quer te usar como a boca dele para que a salvação chegue a essa pessoa. Olha o que a Bíblia vai dizer. Falando de Jesus: o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os presos, aos algemados, dar vista aos cegos. Se Deus confiou a Cristo e nós somos o corpo de Cristo, logo essa responsabilidade está sobre nós. Então a vontade de Deus é que você se envolva, mas você não consegue se envolver, porque você percebe um desejo carnal que te leva a praticar as coisas, a viver a vida do mundo, na carne, porque é bom, satisfaz a carne, e você não consegue se envolver com as coisas do Espírito. Jesus veio te libertar desse poder, dessa natureza pecaminosa, para que agora você tenha prazer nas coisas do Espírito, para que estar na presença de Deus seja prazeroso, para que vir ao culto seja prazeroso e não seja mais obrigação. Isso é graça. Quando nós fazemos as coisas por obrigação a Deus, nós não estamos vivendo sua graça, porque agora Jesus não nos obriga a fazer mais nada. Como assim? Nós não temos responsabilidade? Temos, muitas. Aliás, eu tenho trabalhado muito mais depois que eu tive acesso a isso, essa palavra. Mas agora eu tenho feito por amor, por gratidão, com prazer, porque eu entendi a obra da cruz, eu entendi o amor revelado em Cristo, e isso está gerando em mim desejo de se envolver, de me envolver com Ele, com a obra dEle, e satisfazer a vontade dEle, e ainda mais, que é o mais importante, tem trazido muito descanso, porque quando nós fazemos a obra de Deus debaixo de sua graça, nós entendemos que é o Senhor que trabalha por nós, porque graça é Deus trabalhando em favor do homem. Logo, eu não tenho condições alguma, eu simplesmente deixo Ele fazer através de mim, e aí eu não preciso andar angustiado, porque as coisas não aconteceram. Eu não preciso andar angustiado. Ai meu Deus, aquela pessoa saiu da igreja, meu Deus. Se eu estou em Cristo, debaixo da graça, querido, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa a ficar, não sou eu, porque é Ele que convence. Que homem tem capacidade de convencer alguém? Eu posso até pregar com convicção, eu creio no que eu prego, por isso que eu prego com convicção. Mas querido, gerar vida, transformar a sua vida, fazer você permanecer, essa é a obra do Espírito, não é minha. Eu nem tento. Eu achei maravilhoso. Uma vez chegaram para o pastor Luísio. Eles têm 80 mil membros só dentro de Goiânia. Chegaram para ele e falaram assim: pastor, como você consegue pastorear uma igreja com tantos membros? Ele falou: eu não consigo. O cara falou: você está doido? Ele falou assim: eu nem tento, porque eu não dou conta. Eu não falei que eu não dou conta de pastorear nem minha esposa. É Deus, é Deus. Agora eu estou na posição, eu não deixei de trabalhar, mas é Deus fazendo através de mim, porque o resultado e o fruto da obra é dele. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo e não de nós. Sabe qual que é? O meu maior desejo é que vocês vejam Cristo em mim, e não vejam o Roberto, o pastor, mas que vejam Cristo através da minha vida, e que quando vocês olhem para mim, vocês falem: meu Deus, aquele menino é graciado.
Se não fosse Deus na vida dele, é assim que eu quero que vocês usem. Porque eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque essa obra nós não temos condições de fazer. Agora, por que nós não desejamos fazer essa obra, que é Ele que faz? Porque nós estamos vivendo na carne. E por que você está vivendo na carne? Porque você está debaixo da lei. Você ainda está se baseando o relacionamento com Deus na sua justiça própria, nos seus méritos. Você ainda está tentando conquistar algo da parte de Deus. Você ainda não entendeu o que é graça. Querido, nós não conseguimos viver o que nós não entendemos. Como que você vai crer no que você não entende? Concorda comigo? Porque a fé é tão poderosa que a fé correta produz a atitude correta. Quando nós começamos a crer de maneira correta, a atitude, o resultado, o fruto é viver de maneira correta. Quando nós entendemos o que é vida cristã, o que é graça, logo produzirá em nós fruto para a santificação, fruto de vida, logo andaremos no Espírito. Todos estão entendendo? Digam amém. Amém. Eu prometo que eu estou ensinando mais uns 15, 20, 30 minutos. Olha o que diz Romanos 7,5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, agora você está morto para aquilo que você estava sujeito. Querido, quem está morto não tem desejo mais, você concorda comigo? Morto tem desejo? Então, Jesus Cristo veio nos libertar do poder do pecado, amém? Do domínio do pecado. Como? Pergunta para o senhor Conceição. Só quem quer saber, diga glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 6,6. Se você abrir. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ler. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, para que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Como que Cristo fez isso? Crucificando o nosso velho homem. Porque quando nós crucificamos o nosso velho homem, a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Porque assim como Cristo foi crucificado e condenou o pecado na carne, quem está crucificado com Cristo já está morto para o pecado, para que não sirva mais o pecado como escravo. Foi isso que Cristo veio fazer. Querido, como que isso se inicia? Por meio do batismo. Nós tivemos um batismo hoje aqui. Isso se inicia por meio do batismo. Sepultados, pois, com Cristo
Porque nós somos sepultados na semelhança da sua morte, para que o novo homem renasça. Todos aqueles que foram batizados em Cristo, querido, são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos libertados do pecado para viver em novidade de vida, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. O Senhor Jesus veio nos libertar daquilo que nos causa morte e destruição, para que possamos viver a sua vida abundante. Qual é a prova que estamos debaixo da graça? Quando não ando na carne, e sim no Espírito. Sabe por quê? Andar na carne não é uma opção que podemos ou não escolher, como se fosse algo que nós temos controle. Hoje eu vou andar na carne, escolhi. Não, amanhã eu vou andar no Espírito. Não, querido, você não tem essa capacidade. Porque a Bíblia vai dizer que o domínio do pecado, quem anda na lei e na carne está dominado. Então não é algo que tem controle, é algo que está dominado. Então nós não temos condições de escolher. Eu vou sair debaixo da carne e vou começar a andar no Espírito. Não, nós não temos essa condição. Nós não temos esse poder. Somente a obra de Cristo. Então como eu posso ser liberto desse poder e desse domínio e andar no Espírito? Nós já lemos, crucificando a carne. Agora, como que vamos crucificar a nossa carne, querido? Sem criar regras e andar no peso da lei. Aqui está o grande segredo. Porque, eu não sei se você já ouviu, eu já preguei várias mensagens de como disciplinar o corpo para andar no Espírito e não andar não andar na carne. Quantos já pregaram isso? Quantos já ouviram isso? E aí, você cria regras. O problema é que é uma força que te induz. E aí quando você deixa de cumprir alguma dessas regras, vem a acusação, porque você está debaixo da lei. E aí você já desiste. Quando você vê, você está pior. O seu estado é pior do que antes. É mais ou menos igual uma dieta, que você se propõe a abster do alimento. E aí você faz um regime. Pensa no regime. E aí você luta contra aquilo. Quando você sai, ou quando você nem termina, porque na maioria das vezes nem termina o regime, você se vê enredado por um desejo de comer ainda maior, sim ou não? E você passa a comer muito mais do que você comia antes do regime. Por quê? Porque você tentou dominar e se libertar da gula, da comida, por meio da sua força. E não consegue. Porque você está tentando lidar com a gula, que é um pecado, amém? E o problema não é a gula em si. O problema é que o que te induz a gula. Enquanto você não trata com o que te induz, você vai continuar. Porque você fica 1 mês, 2, 3, fica 1 ano. Quando você volta, porque o problema está ali dentro ainda. Só há uma maneira de tratarmos o problema, negando o nosso eu. E só há uma maneira de negarmos o nosso eu e não andarmos debaixo da lei, criando regras e peso, porque a lei traz peso e condenação. Só há uma maneira: estando em Cristo, nos alimentando de Cristo. Porque nós não temos, põe isso no teu coração, não temos condições de andar no Espírito. Não temos capacidade de negar o nosso eu e a nossa vontade. Por quê? Porque é algo que nos domina. Somente Cristo em nós vai nos fazer negar o nosso eu e fazer com que andemos no Espírito. Somente o poder, somente o Espírito Santo que habita em nós vai nos livrar do poder do pecado, fazer com que crucifiquemos a nossa carne e andemos no Espírito. Quantos querem andar no Espírito aqui?
Melhor a pergunta: quantos querem estar debaixo da graça? Vira para o seu irmão: você precisa andar no Espírito. E para andar no Espírito você precisa crucificar a carne. E para crucificar a carne, fala, você precisa crer e se alimentar de Cristo. Estão entendendo? O tema desse ano, querido, é: coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. O Senhor nos cercou com a sua bondade, e por onde Ele está passando destila fartura, abundância, prosperidade. Agora, como que nós vamos receber e viver isso? Se alimentando dele, mais dele, mais dele, mais dele, mais dele. Aleluia. Quem se alimenta de Cristo viverá por Ele. O segredo está no alimento que comemos. Agora, querido, se alimentar não pode ser um peso, e sim um prazer. Quem acha que comer é um peso? Meu Deus, eu vou ter que jantar aqui. Depois que eu sair daqui, eu vou ter que jantar. Eu não acredito, eu não queria. Eu não queria comer aquela pizza, aquele lanche. É peso se alimentar, querido? É peso comer? Nós fizemos uma confraternização lá. Quem estava na confraternização? Nós chamamos toda a igreja. Você foi convidado, todos foram convidados. Nós tivemos lá quantos quilos de costela? 40 e poucos quilos de costela, né? Estava boa aquela costela. Nós fomos sacrifício comer aquela costela, querido. Foi uma dificuldade. Por quê? Porque se alimentar não é peso, é prazer. Agora, nós fazemos do alimento espiritual um peso para nós. Ai, vou ter que orar. Ai, meu Deus. É ou não é verdade? Ai, vou ter que jejuar. Ai, vou ter que ler a Bíblia. Nós fazemos disso um peso. Por quê? Porque o segredo está na nossa mente. Por que para alimentar a carne não é peso, é prazer? Porque a nossa mente está condicionada a isso, a viver pelos prazeres carnais. Aí você vai entender o que diz. Cadê o texto? Romanos 12, 1 e 2. Eu falei o versículo hoje errado. Não teve nem um querelando aí para me corrigir. Mas eu vou falar certo agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o segredo está em renovarmos a nossa mente, para que nós possamos começar a experimentar do alimento de Deus, e que seja algo prazeroso e não seja um peso. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais por Cristo viveremos. Andar no Espírito é o resultado do que comemos. O resultado: ou você se inclina para a carne, ou você se inclina para o Espírito. Comece a avaliar as suas atitudes e o fruto da sua vida. Pastor, eu estou me inclinando para a carne. É o que você está se alimentando. O tanto que você se alimenta das coisas da carne é o que vai fazer você pender para as coisas da carne. Mas agora, querido, nós podemos crer pela fé que nós somos libertados do pecado e fomos feitos servos da justiça, para que não servamos mais o pecado. Então você tem que começar a renovar a sua mente, que em Cristo você está morto para o pecado. Nós lemos o texto de Romanos 6: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. E aí começa na sua mente: não, eu estou morto para o pecado, esses desejos já não têm mais poder sobre mim, porque eu fui crucificado com Cristo e ressuscitei com Cristo pela fé, para que eu viva agora em novidade de vida. Eu sou nova criatura. Aí a sua mente vai começando a ser condicionada a pensar como Cristo, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que como pensamos,
como pensa a sua alma, assim é. Então, se você continuar tendo mente, pensamento carnal, logo você se inclinará para as coisas da carne e andará debaixo do jugo do pecado, do domínio do pecado, e não estará debaixo da graça para receber todas as coisas de Deus. O pecado é maligno e gera destruição, querido. Não adianta. Há uma lei espiritual que quem planta colhe. A lei da semeadura. Nós estamos colhendo consequências, resultado de pecado. E nós estamos andando no pecado porque nós não cremos que já fomos libertados e que a graça nos livra desse poder. E que podemos agora andar na novidade divina por meio de Cristo. Aí então quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, você vai pecar. Porque ainda o nosso corpo mortal não foi transformado num corpo de glória. Mas nós já podemos viver pela fé. Porque o justo vive pela fé. Por aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Quantos estão entendendo? Nós declaramos a fé. Que é nele nós somos nova criatura. Que o pecado já não tem mais domínio. Porque através do Espírito Santo em nós crucificamos a nossa carne e andamos no Espírito. Estão cansados? A Bíblia vai dizer, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Que vivamos pelo Espírito. Que andemos pelo Espírito. E não mais pelos desejos da carne. Não mais pela obra da carne. Se estamos debaixo da graça, essa graça, assim como o pecado, é o poder que nos induz a cometer pecados. A graça é o poder que nos induz a praticar o fruto do Espírito. Praticar o amor, paz, a longanimidade. Como é bom viver por isso, querido. Como é bom ter paz. É ou não é? E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. E quem pratica essas coisas herdará o reino de Cristo. Foi essa vida que Jesus veio nos dar, querido. O justo viverá pela fé. Como que recebemos fé? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu creio que no seu coração está sendo gerada fé, sim ou não? Sim. Porque a palavra de Deus está sendo ministrada. Quando a palavra de Deus é ministrada, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, nós começamos a crer. A atitude produz a atitude correta. Nós começamos a viver por aquilo que cremos. E eu declaro sobre a sua vida, você vai começar a andar no Espírito. Porque você não está mais debaixo da lei, debaixo da graça. O Senhor Jesus conquistou todas as coisas e está consumado para que você viva debaixo da sua graça. Você tem que crer, você já foi liberto do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Você tem que crer que é nova criatura em Cristo. Você tem que crer que você é servo da justiça. Amém? Se coloque de pé. Vamos declarar isso juntos?